Buscadores da Verdade! Meu nome é Gabriel Araújo. E o meu é Gisele Gil. E bem-vindos ao podcast Verdades Cruzadas. É isso aí. Gabriel, nós fizemos um lançamento. E você sabe o que nós esquecemos? O quê? Nós nos apresentamos por nome. Sim, verdade. E o que nós fazemos da vida, Gabriel? Eu sou vagabundo nessa hora. Brincadeira, isso não. Mentira. Então, eu trabalho com obra, trabalho com reforma e com higienização de estofado. É isso aí. Aí, antes de mais nada também, pessoal, é meu genro, Minha consequentemente sua sogra, a gente só trabalha assim, ó. É genro e sogra, dificilmente nós vamos ficar falando Gabriel e Gisele aqui. Exato, porque não dá. Não dá, sonoridade não cai bem. A coisa fica meio ruim quando chama a Gisele de Gisele, não de sogra, né? Sogra, né? É sogra. Então, é sogra e genro. E eu não quero que ela morra antes que alguém fale. Eu gosto da minha sogra, tá? Eu não tenho nada contra ela, não quero que nada aconteça de ruim pra ela, tá? Porque senão a gente vai ter que aturar o sogro aí da BO. Não dá. A gente precisa ter o sogro e da sogra juntinhos, um aturando o outro. É isso aí. Então, e você, Gisele, o que você é? Não sei, a Gisele não veio hoje. Então, a sogra, quem é você? Então, eu trabalhei 38 anos com uma empresa, o sogro, e hoje eu sou dog walker, faço hospedagem de peludinhos e é um trabalho maravilhoso. Ela cuida dos pais de pet e das mães de pet. Todos os pets. E só eu. Uma das coisas que a gente gosta é que a gente tem uma filosofia de busca de verdade. Então, somos de instituições diferentes, mas, porém, a gente consegue ter uma boa comunicação com relação a alguns temas. E verdade é um deles e é o assunto que a gente vai tratar hoje. É isso aí. O Gabriel tem a verdade dele e a gente debate muito porque cada um tem a sua. E nós vamos trilhar hoje nesse caminho aí que dá muita confusão para muita gente. Um dos principais conceitos é o que é verdade, né? É difícil conceituar, porque se uma coisa que a gente acredita ser verdade por um tempo e ela deixa de ser verdade, então não era verdade. Então, o que é verdade? É um conceito muito complicado de você definir. Não existe, ou pelo menos eu não sei o que é uma verdade absoluta. Eu tenho um chute que eu vou deixar para o final. Eu acho que a verdade absoluta é meio imensurável, né? Meio difícil da gente chegar nela. A relativa é mais fácil, porque vem muito de criação, de conceitos daquela família, daquela criação, de gerações, né? Então, são pedacinhos de verdade que vai fazer o todo para aquela pessoa. Então, ela não é absoluta. É a verdade para aquele meio que se coexiste ali, que convive entre si. É bem verdade isso, sabe? Porque quando minha mãe falava pra mim assim, ó, vai arrumar essa cama, e eu falava, não vou. A verdade é que eu recebia boas palmadas na mão. Pra mim, verdade, ela não tem que... Ela não é uma coisa assim fácil de você definir, porque ela depende de uma interpretação. A verdade, ela depende de uma interpretação. Como assim? Porque assim, ó, se eu falo para você que aquela parede X é branca, você vai olhar aquilo ali, e se para você existe o branco, como tem algumas culturas que tem cores que não existem. Então você vai olhar para aquela parede e fala assim, não, para mim aquela parede não é branca, para mim aquela parede é azul. E aí você vai pegar e vai depender da sua cultura, da sua interpretação sobre aquele fato. Então, por isso que para mim a verdade, ela depende de uma interpretação. Porque para determinada cultura, aquilo é uma verdade. A gente fala muito, né, um exemplo que é batido com relação ao mundo árabe, né, sobre a poligamia. Para a gente é estranho, é errado, é complicado, mas para eles é uma verdade, para eles é uma possibilidade. Para eles acontece de fato e não por isso, e não é uma coisa ruim.
É natural. É natural. É natural. Pra gente é É estranho. estranho. Não que tem muito homem aí que tem um monte de mulher, tem uma poligamia aí por baixo dos panos, né? A gente não tá falando dessa, a gente tá falando de você ter duas pessoas que são casadas e convivem juntas. Isso é estranho pra gente. É meio que, mano, tem alguma coisa errada nisso. Isso é uma verdade que eu acredito, entendeu? Que pra mim isso é algo estranho. A verdade tem que fazer bem para você. E tem aquele negócio, às vezes a pessoa fala assim, não é verdade? E por educação, o que você fala? É. Só que aí atrás disso você nem analisou o que a pessoa está falando, o peso que isso tem. Sim. E o que isso pode acarretar. É isso aí. Para frente, né? Aí, numa outra conversa a pessoa vai falar assim, mas você falou que era verdade. E aí? Exato. E verdade é uma coisa assim, ela depende também de uma aceitação, né? Exato. Porque, você fala, isso aí pra mim, ó, aquele senhor, belo senhor, é um bom homem. Você vai acreditar aquilo ali que é verdade, para você aceitar que aquilo é verdade, tem que ter aceitação, né? Você tem que entrar dentro de você e falar assim, não, realmente, aquilo ali é uma verdade, aquele senhor é um bom homem. Então, aí é que entra a relatividade da coisa. Porque o homem ele pode ser bom para você, dentro da sua verdade. Só que às vezes, para mim, dentro do meu sentir ou de alguma pequena conduta dele, ele pode representar que ele não seja bom e aquilo passa para mim a não ser verdade. Concordo. Tá vendo? Verdade relativa. Mas eu sou dono da verdade, sabe? Eu vou te provar que eu sou dono da verdade, até o final do podcast eu vou te provar que eu sou dono da verdade. Tem uma colocação que a gente acredita muito e a gente toma como verdade, né? Só que eu acho que parte da nossa cultura passa a ser verdade. Vou dar um exemplo. Trabalho com obra, como eu disse, e a gente vai a algumas casas e a gente vê assim, poxa, o seu pedreiro tá lá e ele vai no banheiro, ele não dá nem descarga. Ele é um cara porco. A pessoa tem a verdade dela, que ela acredita que o cara vai no banheiro e não dá descarga, é um cara porco. Essa é uma verdade que ela tem dentro dela, é uma convicção que ela tem dentro dela. E aí quando você vai conversar com o cara, a gente entende que não é bem assim. O cara não dá descarga porque ele não faz isso em casa. E por que ele não faz isso em casa? Ele não faz isso em casa porque na casa dele não tem água suficiente para ficar dando descarga toda vez que ele vai no banheiro. Às vezes ele só vai dar uma descarga de tempos em tempos, no final do dia. E aí, para ele, é uma verdade aquilo, de tipo, ir no banheiro e não poder dar descarga o tempo todo. E aí na casa do cliente, o que ele faz? A mesma coisa. Por quê? Porque é costume. E aí a cliente com a sua verdade, tipo, ele é um cara porco, e não é bem assim. Aí a verdade tem duas faces, né? 3, 4. Acho que tem mais. Porque a verdade de cada um, né? E aí é o que vem hoje em dia com esse liberdade de expressão em mídia, né? Redes sociais, essas coisas, tudo. Todo mundo virou expert em tudo. Dono da verdade. Todo mundo tem opinião de tudo. E esquece de reconhecer o meio que o outro vive, né? Que nesse rapaz que trabalha com você, a pessoa não dedicou, não vou falar nem perdeu o tempo, ela não se dedicou em se interessar para saber o porquê. Sim. Né? Porque muitas vezes é uma pessoa que veio lá do sertão do Nordeste, não tem acesso a nada, absolutamente nada, e para ele o normal é fazer aquilo daquele jeito. Então, para ele tá certo. Uma pessoa que tem uma outra cultura, tem um outro nível social, uma outra classe social, que nunca passou por essa necessidade dessa escassez de água, ela não reconhece isso e sai criticando o outro. E às vezes, e muitas, o que acontece, gente? Uma pessoa simples dessa tem muito mais para ensinar. Sim. Para quem quiser aprender. Exato. As pessoas impõem as próprias verdades, né? Exato. E esse é o cerne do nosso podcast, né? Verdade cruzada. A gente quer saber das verdades que as pessoas têm dentro de si e fazer o confronto. E aí a pessoa vai propagar esse tipo de coisa, porque ela vai falar para o outro, nossa, o pedreiro vem aqui e nem dá descarga, vai falar para o outro. E aí essa carga energética
negativa, Vai ficando, hein? vai ficando impregnada, a pessoa às vezes, né, para nós que acreditamos em energia, Sim. nessas coisas, às vezes aí o dia da pessoa acaba sendo não bom, né, e ela não entende nem o porquê. Né? Então eu acho que a gente tem que se sensibilizar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais o coração e tentar entender o porquê que o outro é do jeito que é. Né? Sim, concordo. Agora vamos dar um tom um pouquinho mais parecido com o que a gente quer fazer no podcast. Se deixar, a gente vai. Vamos começar a dar o tom que é o tom. Sabe, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre verdade. Bora. Que a gente não combinou anteriormente. Você adora pôr isso aí. Adoro. É porque aí eu acho que a sinceridade flui. Uma pergunta que eu faço desvestida dos preconceitos, mas eu faço essa pergunta que vai causar uma intriga, vai causar um probleminha. Sabe? Você acredita na Bíblia? Olha, Gabriel, para mim não vai. Para mim, não vai causar intriga nenhuma. Eu questiono muito esse tipo de coisa. Porque, primeiro, que eu não estava lá, e foi escrito por homens, né? E se a gente pegar o panorama mundial hoje, que cada um escreve a história conforme convém, eu acho que naquela época acho que era a mesma coisa. E eu passei por uma experiência uma vez, eu vou até falar para ilustrar, onde nós tínhamos uma empresa antes, ficava na esquina de uma avenida bem movimentada. E teve um acidente muito feio lá, feio mesmo. E nós fomos lá socorrer as pessoas tal, e veio família, tudo, então nós acolhemos a família da pessoa que foi acidentada lá na empresa, tudo, então tivemos bastante contato com a família. Infelizmente a pessoa veio a falecer, tudo, e enfim. No dia seguinte, eu fui fazer um jogo na lotérica que é na esquina de cima. E eu tinha muita amizade com as meninas lá, e eu cheguei lá e falaram: nossa, Gi, você viu que coisa feia o acidente ontem? Eu falei: vi, nossa, a pessoa morreu e tal. Falou: coitada da mulher, você viu, ela veio fazer um tratamento espiritual aqui no centro e morreu. Aí eu falei: oi, como é que foi essa história? Eu não tô sabendo, não. O que aconteceu? A moça veio 7 horas da manhã, ela estava vindo trabalhar de doméstica e infelizmente ela foi atropelada e morreu. Então você vê, de um dia para o outro, já mudaram a história, falando que a mulher estava indo fazer um tratamento espírita com uma doença. Agora você imagina na época da Bíblia. Então, depois disso eu comecei a me questionar e questionar muitas coisas da história. Exato. Eu acho que quando você conta uma história, você coloca o seu ponto de vista, né? Exato. É igual ler um livro. Quando você lê um livro, você está lendo o livro do ponto de vista do autor. Exato. Então você vai confrontar com o seu ponto de vista e aquilo ali vai te gerar um pensamento, uma reflexão sobre aquilo. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, mas você vê, 24 horas a história muda, né? Mudou inteirinha. E quem conta a história coloca o seu ponto de vista e coloca só o seu objetivo, né? Exato. De falar, de criar, de fantasiar, de criar um... Então, quando eu ver uma história, procura sempre os outros lados e não sai propagando. Não, até te pergunto da Bíblia, né? Não tenho nenhum preconceito quanto a cristão, nada, não sou contra a Bíblia, não tenho nada. Também não sou, não. A gente não tem nada contra, mas a Bíblia, ela é contraditória em vários pontos, né? Tem vários pontos na história da Bíblia, assim, que você fala assim, pô, mas Deus mandou matar as atrocidades que são relatadas na Bíblia, você fala assim, nossa, mas então tem um Deus ruim? E a gente começa a entender, a gente fala assim, calma aí, tem muita coisa ali que é metafórico, tá ali só para ilustrar uma situação. E aí você tem que entender aquilo que serve na sua vida e aplicar na sua vida. Não simplesmente seguir o que está escrito ali a ferro e fogo. Acho que e essa é a questão que a gente está falando de interpretação, né? Aí a gente fala de interpretação de verdade. Eu li isso na Bíblia e ali está escrito isso, então eu vou fazê-lo. A Bíblia você tem que ler com a mente muito aberta. Muito aberta. Você fala assim, tipo, é mais fácil, como é que é aquela passagem? É mais fácil um pobre entrar no reino de Deus, do reino dos céus, do que um rico passar
Alguma coisa assim. É alguma coisa. Você pega Só para camelo pelo buraco. pela agulha, pela agulha. Então mas você fala assim, pô, mas a agulha, pra gente, a gente imagina uma de costura. Exato. Porque a nossa verdade, a agulha é a costura, não é o pórtico da cidade. Exato. Então assim, coisas que a gente vai estudando, que a gente vai vendo e vê. Quem já estudou essa passagem sabe do que eu estou falando. Então, você vê que não é bem assim. Precisa de uma interpretação, precisa de um estudo e contextualizar a história, que foi o que aconteceu, né, com Exato. você. Né? Somos estudiosos do meio. Não tem jeito, gente. É a filosofia, é a história, tem que saber interpretar. Porque, assim, sabe, a falta disso cria um povo sem cultura e sem opinião, né? Exato. É sempre assim, eu faço porque alguém me falou que era para ser assim. Ninguém para falar assim, por que você votou no candidato tal? Porque o meu pai, ou minha mãe, ou meu vizinho, alguém falou para mim que o outro era muito ruim. Foi? Fez barulho aí. Falou para mim que era muito ruim. Então, eu decidi que ia acreditar naquilo. Cara. Voltando, né? A gente tava falando que fez um barulho aqui na televisão, a gente falou assim, tipo, nossa, o que será que fez esse barulho? E aí eu tava falando assim, essas coisas assim, eu não sou muito chegado não, entendeu? Negócio de ficar mexendo sozinho, barulho quando tem que fazer. Tem medo, Gabriel? Respeito. Mentira, é medo. Porque, sabe, a gente vai vivenciando algumas coisas que a gente não consegue dizer exatamente o que é. E aí, quando você não conhece, quando é algo desconhecido, isso meio que te coloca numa situação de tipo assim, você busca dentro de você uma interpretação lógica para aquilo, mas nem sempre você encontra. Mas é que nem o medo da morte, né? A gente tem medo da morte, mas não fala que tem medo da morte. Na realidade, não é nem o medo da morte, é o medo do desconhecido. Exato, a gente não sabe, né? O que vai acontecer. E quando a pessoa volta para contar, a gente sai correndo de medo? Pois é, você é doido. Eu vou ficar lá para escutar nada. Eu sei lá, tá vindo a paz, tá vindo tranquilo, tá chegando de boa. Não sei se o cara tava com raiva de mim. Né? Então, é isso. Então, assim, quando a gente fala sobre verdade, eu acho que também a verdade ela é momentânea. Né? Eu vou falar um relato de estudos. Por exemplo, há, sei lá, 1700, 1600, a gente acreditava que a Terra tinha sido criada há 3.000 anos, 6.000 anos no máximo, dependendo da vertente histórica que a gente estuda. Depois, quem foi, junto com os arqueólogos, desenvolver tecnologia, análise do carbono, para poder saber que a gente tem muito mais do que isso, que a Terra é muito mais antiga do que isso. Mas se acreditava nessa data por causa da Bíblia. E aquilo era uma verdade cultural da época. Então acreditava-se que era aquilo e ponto, acabou, e não discuta. E aí depois veio os estudos e provaram que aquela verdade era momentânea, ela acabou, que é a verdade que a gente estava falando sobre verdade relativa. Exato. Eu acho que cada época se cria uma verdade para querer dominar o ser humano. Cada época tem a sua. Então vamos falar, a gente tem a verdade relativa, a verdade manipulada, e aí a gente vai chamar a verdade absoluta. Que eu vou provar para você que tem uma verdade, uma única verdade, que eu acredito ser absoluta. Para mim é uma verdade absoluta. Se é para você, ela já é relativa, já não é absoluta. Então, mas aí eu vou... Ela é absoluta dentro da sua razão, dentro da sua verdade. Então, eu vou propagar isso para todo mundo. Quero só ver. Eu vou converter, vai me convencer aí. eu vou converter o mundo falando dessa verdade. Olha, eles vão achar que a gente quer dominar o mundo. Não, mas a gente quer mudar um pouquinho o mundo, isso eu quero. Quero que a gente mude um pouquinho o mundo, porque o mundo do jeito que tá, um bando de gente falando que entende de tudo, que sabe de tudo, para mim é um mundo que as pessoas não conseguem se aprofundar. As pessoas que pegam um vídeo, assistem um vídeo e acreditam que aquilo ali é uma verdade. E tomam isso para a vida como aquilo ali fosse a grande salvação da humanidade. Aí nego fala assim, não, porque vai vir uns alienígenas e vai resolver o problema do mundo. Coitados. Pode até ser que venha, mas existe muito mais coisas antes disso para a gente poder resolver aqui. Como você acha que muda o mundo, Gabriel? Fácil. O mundo muda a partir do momento que a gente tem vontade
atribuída a conhecimento. E aí a gente chega no conceito de atitude. Então a gente, com conhecimento, habilidade e atitude, a gente muda o mundo. Então, mas conhecimento é relativo? Conhecimento é relativo. E como é que você vai mudar o mundo com conhecimento relativo? Aí é o que a gente está fazendo aqui. É o confronto de conhecimento, é o confronto de verdades que vai gerar, através das nossas habilidades, uma atitude. Então, assim, se eu acredito que existe uma verdade absoluta e eu te convencer ou te mostrar que pode ser e fizer razão para você, a gente vai estar ali trocando conhecimento e esse conhecimento vai atribuir a nossa habilidade sobre aquele tema e a gente vai poder ter uma atitude com relação àquele conhecimento. Então, acho que o caminho para mudar é mais ou menos esse. E você acha que o sentir está ligado com tudo isso? Eu acho que sim, Sandro. Acho que, inclusive, o sentir está muito ligado na habilidade. Tá? Eu colocaria o sentir na habilidade. Porque, para mim, o sentir, o feeling daquela coisa, de você saber se aquilo ali é intuição, ela é uma habilidade. Algumas mais desenvolvidas para uns, menos desenvolvidas para outros. Alguns só agem pela razão, outros agem mais pelo sentir. E isso é uma habilidade que a pessoa desenvolve. Então, acho que o sentir está nessa caixinha. Desenvolve ou já nasce com ela? Eu acho que desenvolve. Eu acho que a pessoa tem a capacidade de desenvolver o sentir e qualquer habilidade. Eu acho que a pessoa nasce e ela se aprimora no decorrer da caminhada dela. Pode ser. Vamos colocar ela vai desenvolvendo conforme ela vai adquirindo conhecimento e vai se aprofundando. Tem uma sementinha, vamos colocar que tem uma sementinha. Até mesmo porque assim, eu tenho uma teoria que a gente uma mistura de carga genética, o ambiente que a gente é criado, que molda nosso caráter, e, por fim, entra a nossa expectativa de futuro, que vai moldar nossas atitudes para que a gente mude. Então, acho que na carga genética pode ser que já venha alguma coisa mais do sentir, alguma coisa. Eu não tenho base ainda para dizer, mas para mim, de qualquer forma, acho que mesmo que a pessoa seja muito fraca com relação a isso, ela consegue ampliar algo nesse sentido. Acho que é mais ou menos nessa linha que eu acredito. Achou que só você ia me pôr na saia justa. Não, mas a gente desenrola. Carioca gosta de desenrolar. Sogra, vou te provar agora que existe uma verdade absoluta. Bora lá. E é difícil falar, porque assim, quando a gente pensa, a ideia tá bonitinha. Quando a gente vai falar, sai Frankenstein. Mas calma. Frankenstein é o médico, tá? Não a criatura. A criatura veio depois que absorveu o nome de Frankenstein. Mas é assunto para outro vídeo. Vou tentar ser o mais claro e tranquilo possível e não atropelar as palavras. Então, respira. Vamos lá. Vai lá. Pensa o seguinte, existe um nascimento. O nascimento é um corpo físico que a gente porta aqui. Eu não vou falar sobre espiritualidade, eu não vou falar sobre alma, sobre espírito, sobre nada disso. Não. Eu vou falar sobre que existe um corpo. Este corpo, que pode ser energia em baixa densidade, alta densidade, aí vai depender da linha de estudo, mas o fato é, esse corpo ele é tangível, a gente consegue perceber. E existe uma verdade para mim que é absoluta. Esse corpo, ele vai acabar. Mas pode ser que se transforme. Beleza, ele se transformou, ele acabou. Para ele se transformar em algo, ele precisa se decompor. Para ele virar alguma outra coisa, se unir à Terra e um monte de coisa, primeiro ele tem que se decompor. Então, para mim, a verdade é o corpo que nós vivemos, o corpo que a gente utiliza, o corpo que tem vida, nós, em si, mecanismos biologicamente desenvolvidos e criados, vai acabar. Eu não vou chamar de morte. Por que eu não chamo de morte? Porque se eu chamar de morte, eu estou chamando de verdade absoluta a morte. E, dependendo da crença, a gente não sabe o que acontece depois. Então, eu não posso dizer que a gente morre. Eu posso dizer que o corpo físico, ele vai se acabar.
É biologicamente. Aquela forma. Daquela forma. Aquela forma humana. Aquela forma. E os átomos que compõem aquela pessoa. Aí é outra coisa. Aí eu estou falando da organização molecular atômica do corpo. Gabriel, por exemplo, esse corpo rechonchudinho, ele vai se acabar. Ele vai voltar para a Terra. Se eu vou me transformar em uma planta, se eu vou voltar, se vai virar pó, se vai... O que vai acontecer depois, para mim já não é, aí já é discutível, para mim já não é a verdade. A verdade absoluta que para mim existe é que essa organização molecular atômica, se eu posso falar assim, não sei nem se eu estou falando certo, matéria, mas a minha matéria, sim, ela tem um limite. E isso, Sogra, eu vou falar porque é o maior valor que eu tenho dentro de mim. Porque isso prova para mim que o meu tempo é escasso. Então, só que essa verdade para mim é relativa. Do tempo escasso? Não. Da verdade? Da matéria. Por que, Sogra? Saint Germain. Se quê? Saint Germain. Ah, mas aí tá, Sogra, mas aí É história. é história. A gente não tem como falar assim que... Vamos lá. Acho que até o Saint Germain lá, Saint Germain que fala que ele vive aí por décadas e séculos, até esse cara, eu acho que em algum momento, não importa qual seja, pode ser daqui a 1 milhão de anos, o corpo dele vai ter um fim. Então, mas é que nós estamos discutindo a verdade Absoluta. relativa. Por que é relativa? Porque ela é relativa porque nós temos isso aqui de conhecimento. Sim. Se você expandir o seu conhecimento, essa verdade já não vai ser mais ela. Então, nós estamos discutindo em relação ao que a gente tem de entendimento hoje. Sim. Se a gente ampliar nosso entendimento ou passar por algumas experiências, vamos dizer, extrasensoriais, qualquer coisa, isso mudar, já vai mudar. Então, você não está ainda me convencendo de que essa verdade é absoluta. Uma das questões, porque assim, eu acho que quando você tem verdade, você tem que testá-la de forma científica. E aí você faz várias perguntas para você derrubar a sua própria tese. Para poder falar assim, não, mas calma aí. Por exemplo, uma das dúvidas que eu tive foi o seguinte: e se a gente conseguir desenvolver um equipamento, como antigamente em 1600 a gente não acreditava, acreditava que a Terra tinha poucos anos, poucos mil anos, e a gente não tinha bilhões e bilhões, alguém descobre uma máquina que consegue reorganizar as moléculas e voltar o corpo físico ali, entendeu? Tipo, isso era uma questão que eu pensava, então de repente a minha verdade absoluta ela não vai ser tão absoluta, só que eu pensei assim, eu falei, tá, mas se ele reorganizar, a gente vai entrar no paradoxo do barco de Teseu. Será que é a mesma coisa? E aí vai entrar na questão filosófica interminável. Então assim, para mim, aí eu vou falar pessoalmente, a minha verdade é que esse tempo que eu tenho dentro desse corpo, ele é limitado e ele vai acabar. Não importa o que vai acontecer depois, não importa se existe espírito, se existe vida após a morte, se eu vou continuar evoluindo, para mim não importa. Para mim importa assim, a minha matéria, a minha organização molecular, o meu tom de voz, aqui na Terra, naquele momento ali que eu morrer. Esse assunto a gente volta mais tarde, porque senão a gente assusta o pessoal, Gabriel. Porque cada um tem uma experiência de vida e a gente pode assustar o pessoal. Não, é isso. E essa é a grande sacada e é isso que a gente quer trazer aqui no podcast. São pontos de vista com respeito, com alegria, com descontração, para a gente poder botar do ponto de vista para você pensar de forma diferente ou pensar da forma igual, para você tirar suas próprias conclusões, para a gente discutir. Então, manda comentário no vídeo, curte o vídeo, compartilha esse vídeo, vai ser bem legal receber o apoio de vocês. Então é isso, gente. Buscadores da Verdade. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Bye. Obrigado. Foi batucar que bem, ainda bem que foi embora no finzinho.